Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos então a mais uma live aí do nosso canal, né, de fotografias. Esse canal aqui onde eu trago muito conteúdo, muita informação para vocês aí a respeito desse mundo fascinante, né, nesse mundo que nós vivemos aí, que é a fotografia, tá? E hoje nós vamos falar aí de um assunto que é bem legal, né, pessoal? Apesar de ser um assunto, digamos que seja assim, um modo da fotografia que facilita a vida a nossa, né, de nós fotógrafos, eu vejo muita confusão também aí, vejo uma galerinha fazendo uma confusão. E hoje nós vamos desvendar algumas coisas aí a respeito disso, que é os modos aí de prioridade, tá? Prioridade de velocidade e de abertura. Então esse vai ser o tema da nossa live de hoje, tá bom? Sabrina Ferreira, fotografia. Tudo bem, Sabrina? Isso aí. Pessoal, olha só. Na verdade, a live de hoje, eu tinha planejado fazer uma live sobre os modos prioridade. E os modos de prioridade são dois: prioridade de velocidade e prioridade de abertura. Porém, na hora de fazer o roteiro, a coisa ficou muito pesada para fazer tudo em uma aula só, em uma live só. Então eu vou dividir em duas lives, tá? Porque são dois modos de prioridade, né? Então hoje nós vamos falar de prioridade de velocidade e na segunda que vem vamos falar da prioridade de abertura. Então essas duas lives, a de hoje e a de segunda-feira que vem, nós vamos aí abordar esse assunto, tá? Então nós vamos falar a metade, né, da metade hoje e da metade aí semana que vem. Nós vamos começar com a velocidade, tá bom? Antes de nós começarmos a aula, pessoal, deixa eu só desligar o som do meu telefone aqui, senão ele vai atrapalhar. Beleza, pronto. Então, olha só, pessoal. Antes de começarmos a aula, eu quero falar para vocês que nós temos aí um canal no Telegram, tá bom? E eu quero fazer um convite para vocês aí participarem desse nosso canal do Telegram, tá? Eu vou colocar aí, vou começar a partir dessa semana a colocar bastante conteúdo lá para a minha audiência, para os meus alunos, para os meus seguidores, tá? Então, quem não estiver no meu canal do Telegram, o link tá na descrição, tá? Depois que terminar aqui a live, vocês entram lá, tá? Telegram é muito legal, tá, gente? Eu resolvi fazer aí esse grupo do Telegram, porque tem muito mais possibilidades do que o WhatsApp. E quem estiver no grupo do WhatsApp, esse grupo vai ser fechado, tá? O grupo do WhatsApp vai acabar, tá bom? E então, vocês entrem aí no nosso grupo do Telegram, tá bom? Jair, vídeo e áudio perfeito, beleza, Jair. Bom, então, dito isso, né, pessoal, vamos começar aí o nosso tema de hoje, que é a prioridade de velocidade, tá? Como sempre, eu fiz aqui algumas anotações para não perder aí a sequência certinho para vocês, tá bom? Para ter a informação aí o mais didático possível para vocês. E de vez em quando eu vou olhar aqui na minha colinha, tá bom? No meu roteiro, na verdade, tá, pessoal? E como eu disse, né, na construção do roteiro eu acabei aí vendo que não ia dar para fazer os dois assuntos de uma vez só, tá? Porque é bastante coisa para falar. E se eu pincelasse só, passasse por cima para ficar compacto, vocês poderiam não entender aí o assunto e também não ia ficar legal, né? É legal a gente fazer algo para que vocês entendam, né? Lembrando também, pessoal, que na descrição do vídeo tem o link para vocês baixarem meu e-book, tá? Quem não tiver ainda o meu e-book aí, Fotografia Descomplicada, baixa lá, tá bom? Deixa eu pegar aqui a minha cola. Então vamos lá. Modos de prioridade. O que são? Então, os modos de prioridade, eles são modos, por exemplo, o manual é um modo, automático é outro modo. E existem mais dois modos que são os modos prioridade. Prioridade de velocidade
e prioridade de abertura. Então, esses modos de prioridade, eles vão dar prioridade ou à velocidade ou à abertura do diafragma, tá? Por isso eles né, se chamam aí modos de prioridade, tá? O que acontece? Você assume o controle do modo que a câmera te dá a prioridade. Então, por exemplo, se você for fotografar em prioridade de velocidade, a câmera vai te dar o controle sobre a velocidade e a câmera vai assumir a abertura. Você vai controlar a velocidade, a câmera a abertura. Se você escolhe prioridade de abertura, vai ser o contrário. Você tem o controle sobre a abertura e a câmera tem o controle sobre a velocidade. Diferente do modo manual, onde você tem o controle sobre os dois parâmetros, velocidade e abertura, e ainda tem o controle sobre o ISO, tá? O ISO você vai ter o controle sempre. E diferente do modo automático, onde você não tem o controle de nada. É a câmera que controla a velocidade e a abertura e o ISO. Então nós chamamos os modos de prioridade de modos semi-automáticos. Por quê? Porque você tem controle sobre um parâmetro e a câmera automatiza o outro. E aqui já começa a entrar uma confusão danada a respeito disso aí. Deixa eu voltar a imagem para mim aqui. Qual é a confusão que acontece na hora de usar esses modos de prioridade de velocidade e prioridade de abertura? Muita gente acha que é fácil usar esse modo, porque você não tem que se preocupar com tudo. Por exemplo, no modo automático, você não se preocupa com nada. A câmera cuida de tudo para você, porém a foto sai do jeito que ela quer. Nos modos prioridade, você se preocupa com uma parte das configurações e a câmera corrige o restante. Então, isso é muito tentador, é muito fácil de usar. E eu vejo até mesmo vários vídeos aí no YouTube e também uma galerinha que em grupos e fóruns falando assim, tá com dificuldade de aprender a fotografar no manual? Usa prioridade, é fácil. E é aí que a galera bate a cabeça. Porque na verdade não é fácil. Você precisa, antes de usar os modos de prioridade, aprender e dominar o modo manual. Porque você tem que entender o que a câmera vai fazer com o que não está no seu controle. E isso é mais importante do que o que você controla. Porque o que a câmera vai controlar muitas vezes pode arruinar a sua fotografia se não sair do jeito que você quer. Então, se alguém falar para você assim, fotografe em modo de prioridade, de abertura ou de velocidade, que é mais fácil. Não, não é mais fácil. Ele facilita a vida de quem sabe fazer. Mas não que seja mais fácil. Porque você precisa dominar todos os conceitos para dominar aí os modos de prioridade, tá? Então não se enganem por ele ser um modo semiautomático, achar que ele é um modo fácil, tá bom? Na verdade, ele até é fácil, né? Mas só que para você dominar ele com primazia aí, com maestria, você precisa dominar o modo manual, tá bom? E aí no decorrer aqui da aula eu vou explicar para vocês como faz e por que ele é ou não, né? Ele facilita em algumas partes e ele pode aí comprometer outras, tá bom? Vou voltar aqui para minha cola. Olha só, no modo manual, nós temos controle sobre as variáveis de exposição, né? Velocidade, abertura e ISO. E o fotômetro. Olha só, pessoal, eu vou voltar a... Se vocês olharem aqui embaixo, vocês vão ver que eu coloquei um fotômetro aqui, ó. Tá? Embaixo aqui da imagem. Tem aqui menos... Eu não sei que lado tá aparecendo para vocês aí, se a imagem inverteu, mas tem -2 e +2. O -2 tem que estar para a esquerda. E o +2 tem que estar para a direita. Confirmem para mim aí se tá assim. Escreve no chat aí. Se o -2 tá na esquerda. Tá aparecendo na esquerda. Na minha esquerda, tá? Então, isso aqui é um fotômetro que eu coloquei aqui na transmissão
para explicar para vocês, tá? Então, quando nós fotografamos no modo manual, nós temos esse fotômetro aqui para nos orientar quanto à captação de luz, tá? Então, o centro do fotômetro... Beleza, Tati. Então, o centro do fotômetro aqui, onde está em verde, é o nosso zero. E nós precisamos, teoricamente, tá, deixar sempre o fotômetro no meio para fazer o nosso clique e ter a exposição ideal, tá? E nós temos o controle no modo manual sobre velocidade, abertura e ISO, e configurando esses três parâmetros, nós, com base no fotômetro, fazemos a fotografia. Então, se o fotômetro se desloca, por exemplo, para a direita, você sabe que a foto vai sair muito clara. Você vai lá na velocidade, na abertura ou no ISO, regula e ele volta para o centro. Se desceu muito para a esquerda, a foto vai sair escura. Você vai lá, velocidade, abertura e ISO, regula e ele volta para o centro, tá? Para o verdinho, tá bom? Meu dedo não vai bater certinho aqui, tá, pessoal? Porque eu não tô vendo, tá? Não tô vendo como vocês estão vendo aí. Muitas vezes eu vejo a galera que comprou a câmera, que acabou de comprar e não sabe ainda fotografar no modo manual, ela põe no modo manual e ela quer controlar o fotômetro. Ela quer fazer com que a agulha do fotômetro se desloque. Não fazendo a fotometria, ela quer que tenha um botão aqui que jogue a agulha mais para lá ou mais para cá, diretamente na agulha do fotômetro, diretamente no indicador. E não é. Você altera a posição do indicador mexendo em velocidade, abertura e ISO, no modo manual. Agora, quando você põe no modo de prioridade, seja de abertura ou de velocidade, aí sim você tem controle no fotômetro. Porque o que acontece? A câmera, quando você põe em prioridade, ela vai pegar o fotômetro, a posição que ele está, por exemplo, está no meio, o fotômetro. Então, ela vai pegar aquela medida de luz e digamos que você assumiu a velocidade e deixou a velocidade numa determinada quantidade ali de velocidade, ela vai ajustar a abertura, vai ajustando para mais ou para menos, para manter aquele fotômetro no meio. Se você quiser que a foto fique um pouquinho mais escura, você atua no fotômetro e não na abertura, velocidade e ISO. Por quê? Porque sempre que você alterar a velocidade, que é o que você tem controle, a câmera vai corrigir a abertura. Então não dá para você fazer uma foto um pouco mais clara, um pouco mais escura, se você quiser. Para você fazer isso, você vai lá no fotômetro, que aí você vai ter o controle sobre ele, desloca ele um pouquinho, digamos, um ponto para menos. A câmera entendeu que, opa, agora ele quer uma foto um pouquinho mais escura, então deixa eu pegar essa velocidade aqui e subir. Ou essa abertura aqui e fechar. Então você atua nos modos de prioridade no fotômetro, tá? A Canon e a Nikon, elas têm um sistema diferente para atuar no fotômetro e eu já vou explicar para vocês, tá bom? Só vou conferir aqui a minha cola, tá bom? Olha só. O zero do fotômetro, nem sempre ele vai indicar que a fotometria está cravada, tá? Porque existe a reflexividade da cena, né? O quanto a cena reflete a luz, pode interferir na leitura do fotômetro. Só que isso é algo para uma outra live, tá? Então muitas vezes você pode fazer a foto com o fotômetro no meio e ela sairá um pouco clara ou um pouco escura. Aí você vai dar uma corrigida aí nos parâmetros. Então o centro, o zero do fotômetro, ele é o guia, né? É onde você inicia ali a fotometria. Mas às vezes ele pode errar, tá bom? Só que isso é assunto para uma outra live, tá? Então, pessoal, tudo isso que eu tô falando para vocês aqui a respeito de fotometria é para nós podermos entender melhor agora a velocidade, tá? Agora nós vamos entrar na prioridade de velocidade e aí vocês vão entender melhor aí o que eu estou falando, tá bom? Então, olha só, representado pela sigla S, no caso da Nikon e Sony, ou pela sigla TV, no caso da Canon, é
é o nosso modo prioridade de velocidade. E a característica desse modo é nos dar o controle sobre a velocidade do obturador, enquanto a câmera vai assumir a abertura do diafragma, tá? Nessa questão de velocidade, existem algumas aplicações específicas para usarmos a prioridade de velocidade, e existem também algumas aplicações específicas para usarmos a prioridade de abertura, e isso nós vamos falar na segunda que vem, tá? Então, essa prioridade de velocidade que nos dá o controle sobre a velocidade tem algumas características. E como sempre, eu separei, né, slides para vocês, para facilitar aí a compreensão desse modo de prioridade, tá bom? E nós vamos ver agora, e aí eu vou explicando para vocês todo esse funcionamento, tá? Então, olha só. Em modo S, ou modo TV, nós controlamos a velocidade. A câmera controla automaticamente a abertura. Então, a câmera vai assumir aí o controle da abertura, tá? E a fotometria se mantém constante. Então, é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Se o fotômetro está centralizado, à medida que nós alteramos a velocidade para mais ou para menos, a câmera vai alterar a abertura, que é o número F, para mais ou para menos também, para compensar a alteração de velocidade que nós estamos fazendo. Então é um modo semi-automático, tá bom? E na câmera fica mais ou menos assim, ó. Nós controlamos a velocidade, a abertura é controlada automaticamente e a fotometria se mantém constante. Então, pessoal, se vocês olharem embaixo do zero aí, essa é uma Canon, tá? Uma T3i. Na Nikon é um pouquinho diferente. Mas se vocês olharem aí, embaixo do zero tem um quadradinho, né? Um ponteiro. Esse ponteiro aí, quando nós estamos fotografando em modo manual, ele se desloca automaticamente à medida que alteramos aí velocidade, abertura e ISO, tá? E quando você está em um dos modos, à medida que você gira, por exemplo, se você tiver no modo prioridade de velocidade, onde a câmera assume a abertura, à medida que você girar o dial de abertura, ele vai alterar a posição do fotômetro, em vez de alterar a abertura. E a abertura é alterada automaticamente. Então ele transfere o controle, né? Ele te dá o controle de um e tira de outro, tá bom? Agora, olha só, vamos imaginar o seguinte cenário. Você está fotografando um aniversário. E aí, tem uma luz lá no salão onde você está fotografando e você fez a fotometria. E você está em modo de prioridade de abertura, porque você quer ter controle na abertura, né? E aí você colocou na sua câmera ISO 400, você está com uma lente que a abertura máxima dela é f2.8, digamos uma 2470, 2.8, e você está com a velocidade de 1/125. Pessoal, fala para mim uma coisa, vocês estão vendo o slide aí, né? Escreve para mim aí nos comentários, tá? Quero saber se está aparecendo para vocês. E aí você tá lá controlando a velocidade, né? Que você colocou 1/125, você não quer que essa velocidade seja alterada, e a câmera tá alterando a abertura para manter a fotometria no meio. Então você não está controlando aí o f2.8, é a câmera que está controlando. E aí vai para os parabéns. Você se posiciona na frente da mesa do bolo e vai vai lá alguém e apaga a luz. Porque no parabéns, geralmente apagam-se as luzes, né? Aí vai alguém lá e apaga a luz. Cara, o que o modo
de prioridade de velocidade vai fazer nessa situação? Ele, teoricamente, ele teria que abrir mais a lente para compensar aquela apagada de luz que deram. Só que já está em f2.8. Já está na abertura máxima. Então não tem mais o que abrir na lente. O que vai acontecer aí? Vai acontecer isso, ó. Vai começar a piscar o indicador de abertura, tá? Porque a câmera não conseguiu abrir mais a lente, já está no máximo e não tem fotometria para fazer a foto. Então essa piscada do número F está dizendo para você, ó, seguinte, não tem luz aqui para mim, hein? Não clica não que vai dar ruim, a foto vai ficar escura. Dá um jeito aí. E aí, o que você tem que fazer nessa situação? Você tem que alterar o ISO. Aí você pode subir o ISO, né, 800, 1600, você sobe o ISO a um valor que volte, que pare de piscar ali, o f2.8, e que volte a ter aí a fotometria, tá? Porque o seu fotômetro, ele não vai indicar aí pouca ou muita luz. Não deu fotometria, ele vai piscar ali o número F, ele... Se caso fosse prioridade de abertura, ele piscaria a velocidade, né? Te avisando, ó, não tem velocidade mais. Só que velocidade é um pouco mais complexo, né? Porque a velocidade vai baixando, a foto borra, você não percebe e a velocidade vai baixando. Isso nós vamos falar aí na segunda que vem, tá? Então é um pouco mais complexo. Mas aí no caso ele pisca o f2.8 e tá te falando, ó, bicho, não dá o clique não, que vai sair escuro. Corrige aí alguma coisa. E se você sobe o ISO? ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, chegou no máximo, continua piscando. Aí, gente, só tem uma solução. Flash. Só que aí quando você põe o flash, esquece os modos de prioridade, tá? É muito melhor estar aí no modo manual, tá bom? Só que aí também é um assunto que nós não vamos entrar hoje. Mas quando não dá fotometria, isso tanto em modo manual, quanto em modos de prioridade, ou até mesmo em modo automático, quando não dá fotometria, a solução aí é o flash. Bom, então vamos voltar aqui a imagem para mim. Bom, deixa eu pegar minha colinha aqui para ver aonde. Bom, então pessoal, é o seguinte, esse aí é o modo de prioridade de velocidade, tá? Então você, como eu disse, você assume o controle da velocidade e a câmera assume o controle da abertura. E à medida que você altera a velocidade, a câmera altera automaticamente a abertura para ajustar a fotometria e deixar sempre a foto bem exposta. E quando eu posso ou devo, né, usar aí, quando vai facilitar a minha vida, usar os modos de prioridade de abertura ou de velocidade no caso hoje, né? Quando usar o modo de velocidade vai ser conveniente para mim. Imagina que você está fotografando um jogo de futebol, onde tem jogadores correndo. Você sabe que jogadores correndo você vai precisar de, digamos aí, 1.500 de velocidade para não borrar a foto. E você tem luz abundante, está num campo de futebol, ou tá sol, ou tá de dia, né? Ou mesmo de noite, mas tem muita luz, né? Você sabe que o mínimo é 1.500. Você coloca em modo prioridade de velocidade, coloca a sua velocidade em 1.500 e ela não vai mexer mais. E aí você fotografa à vontade, de olho nos lances do jogo de futebol. E aí você fala assim, Roberto, mas eu poderia fazer isso no modo manual? Eu poderia pôr em 1.500 e fotografar também. Não vai sair de 1.500. Se eu tiver no modo manual, não vai sair. Só que acontece o seguinte, você vai ter que, no modo manual, você tem que a todo momento estar, se você, por exemplo, vou deixar lá travado 1.500, você vai ter que mexer na abertura constantemente, ou no ISO.
Por quê? Porque de repente você vira a câmera pro gol que tá na esquerda e ali tá batendo sol. Você vira pro gol que tá na direita, ali tá sombra. Vai dar diferença de luz. Então se você tá aqui, o jogador tá correndo e você tá ali clicando, virou para cá, sua foto vai ficar escura, a menos que você ajuste a abertura, né? Mas você às vezes está de olho no lance e não dá para ficar pensando, ficar olhando o fotômetro e olhando o lance, é muito rápido. Então você coloca no modo prioridade de abertura e a câmera vai controlando a velocidade para você. Então você apontou aqui, digamos um carro de corrida, uma corrida de bicicleta, o cara vem vindo pelo sol ali, você só clicando. O cara entrou numa sombra, você não esquenta. A abertura, a câmera vai corrigir a abertura, mas ela não vai mexer na sua velocidade. Porque ela sabe que ela não pode. Você falou para ela, ó, a velocidade aqui é minha. Não mexa para não borrar minha foto. Então, nessas situações, é vantagem você usar aí a prioridade de velocidade, né? Os modos de prioridade, né? Aí, no caso, a velocidade. Tá bom? O que você deve ter em mente quando você usa a prioridade de velocidade? Você deve ter em mente que a câmera vai alterar a abertura, só que a câmera ela não sabe quando você precisa ou não da profundidade de campo. Então, é fundamental que você entenda que quando você escolhe a prioridade de velocidade, a profundidade de campo não pode ter muita importância para você. E o que é a profundidade de campo? É o desfoque de fundo ou a área em foco da imagem. Porque a câmera vai a todo momento alterar, e nós sabemos, por exemplo, que para desfocar o fundo, você precisa abrir o diafragma, deixar o campo pequeno, né? Por exemplo, f2.8, f1.8, f1.4, e para ter tudo em foco, você precisa fechar, f5.6, f7.1. Só que quando você está no controle da velocidade, no modo prioridade de velocidade, você não tem controle sobre a abertura. Então, por exemplo, você está lá na cena do ciclista vindo no sol, né? E a lente está fechada para, sei lá, f16, porque tá sol e a câmera que está controlando. Você não está vendo. Você só está clicando. Entrou na sombra, ela vai abrir para f2.8. E se naquela hora você precisa de tudo em foco, vai dar ruim. Vai ficar uma parte fora de foco. E você não vai perceber. Então você tem que ter em mente que a câmera não sabe o que você quer. Se você quer desfoque, se você quer foco, se você precisa de profundidade de campo. Então o assunto que você está fotografando não pode, a profundidade de campo não pode ter relevância sobre aquele assunto, tá? Porque se tiver relevância, não use esse modo. Se você precisa de um desfoque de fundo, não usa a prioridade de velocidade. Se você precisa de um campo exato em foco, uma grande profundidade de campo, que aquilo tem que ser exato, não use prioridade de velocidade, porque ele vai alterar a profundidade de campo, porque é a câmera que está controlando esse parâmetro, não é você. Então, se você precisa, não usa, tá bom? Existem as situações, né, como eu falei, que é conveniente usar, e existem as situações que você não deve usar, tá bom? Olha só, pessoal, como eu disse, eu queria ter falado das duas prioridades na aula de hoje, mas ficaria aí muito extensa, né, muito grande. Então eu falei hoje da prioridade de velocidade, e segunda que vem vamos falar da prioridade de abertura, tá bom? Pessoal, é o seguinte, quem tiver alguma pergunta para mim aí, manda no chat que eu vou responder, tá bom? O nosso assunto, o nosso tema aí foi esse, eu consegui falar aí para vocês. Se ficou alguma dúvida, perguntem aí para mim, que é muito importante, tá bom? E agora aí tá aberto para vocês comentarem e fazerem perguntas aí a respeito da aula, tá bom? Roberto, que velocidade é ideal para a hora do parabéns em um aniversário? Para poder congelar as mãos do aniversariante. Ó, vou te falar uma parada legal, Ricardo. Quando apagam-se as luzes para o parabéns,
e você liga o flash, você tem uma vantagem. Quando não tem fotometria, o fotômetro desceu lá embaixo, e você ligou o flash, a velocidade não influi muito no congelamento da imagem. É a luz do flash, é o disparo do flash que congela. Então, por exemplo, se você deixar 1,80, 1,125 e estiver usando o flash, já congela. Por quê? Porque é o lampejo do flash que faz a captação da cena. E o lampejo do flash, muitas vezes, ele tem uma velocidade altíssima, né? Agora, se tiver fotometria, aí não. Se, por exemplo, tiver aí com o fotômetro 1 ou 2 pontos abaixo ali só, né, ele não tiver bem escuro mesmo, aí você tem que prestar atenção na velocidade. Aí 1,125 já congela aí os parabéns. Eu sempre faço com 1,125, tá? Mas se não tiver luz, se apagou tudo, ficou um breu, não esquenta, porque o flash vai congelar, tá bom? Mais alguém tem alguma pergunta aí? Vou dar uma lidinha aí nos comentários da galera. Ricardo Mendes, abração, Roberto e turma. Excelente dica, Fabiana Nascimento. Boa noite, obrigado. Vamos lá, galera. Quem tiver alguma dúvida, pergunta aí, tá bom? Não se acanhem, tá bom? Se estiver ao meu alcance, eu respondo para vocês aí, tá? E lembrando, pessoal, que nós temos agora o grupo do Telegram. Quem já tá no meu grupo aí do Telegram? Dá um oi para mim aí. E quem não estiver ainda, o link está na descrição, tá bom? Amanhã eu vou mandar uma dica lá sobre composição, tá bom? Sobre regra dos terços, lá no Telegram. Então quem tiver aí, quem quiser entrar, né? Quem não estiver ainda, entra lá pra gente, tá bom? E aí? Alguém tem mais alguma dúvida? Madalena Dionísio, boa noite, Madalena. Tudo bem por aí? Pegou a live aí do começo ou chegou agora? O assunto agora nós já encerramos. Estamos aí no papo informal com a galera, né? Batendo um papo aí, esperando perguntas do pessoal aí, né? Para mim responder. Em um aniversário com poucas pessoas, você recomenda que modo? Não, automático não. Ricardo, o A que você diz é o automático, né? Ou você está falando da prioridade de abertura? É que o A na Nikon é prioridade de abertura e na Canon é modo automático. A Canon faz um pouco diferente aí. Mas olha só, em aniversário, eu recomendo... é abertura, prioridade de abertura. Então, em aniversário, assim, se você não estiver usando flash, se você tiver com uma câmera boa de ISO e tiver com uma lente clara, dá para usar aí a prioridade de abertura. Porém, tem que ficar muito esperto, porque criança corre. E muitas vezes, você tá lá com 1,80, a criança em movimento borra. Então, assim, se for usar um dos modos, se você quiser priorizar profundidade de campo, desfoque de fundo, você pode usar o modo A, mas eu recomendo o modo M, tá? Porque no modo M você tem mais controle. E outra coisa que eu recomendo é flash. Então, se você bota o flash em cima da câmera, botou o flash aqui, cara, cai pro manual. Aí esquece prioridade de velocidade da abertura, porque vai dar ruim, tá? Então, botou o flash, muda para modo M. E aí com o flash, né, você tem mais controle sobre a luz. Aí você define uma velocidade aí, por exemplo, de 1,125, né, ou 1,250, se a criançada estiver pegando fogo, bota 1,250. E aí você vai com a abertura que a sua lente permite, né? Se você é uma lente de 2.8, vai de 2.8, que vai desfocar o fundo, vai ficar bonito. Mas eu recomendo aí usar o modo M, tá bom? Ô, galera, eu tô fazendo a live do Instagram aqui de quinta-feira, 4 horas da tarde, tá bom? Nós mudamos aí o horário, tá? Então a live de quinta do Instagram vai ser 4 horas da tarde. Nós fizemos na quarta passada, teve uma galera aí diferente, né? Então a gente resolveu aí
fazer mais algumas lives nesse horário. Então a live de quinta no Instagram, quem não me segue ainda corre lá e me siga, mas vai ser aí 4 horas, tá bom? 1h da manhã em Portugal, tá tarde pra caramba mesmo, hein? É a Luciene Santana. Fiz uma foto onde o fundo ficou estourado, foi durante o dia e com sol. Nesse caso, o que pode ter acontecido? Onde devo fotometrar? Olha, que legal essa pergunta. Essa pergunta é muito boa. E é uma coisa assim, depois que você aprende é fácil, mas para quem está começando é complicado mesmo. Muita gente erra, tá? Olha só. Muito provavelmente, Luciene, ou o seu assunto estava na sombra, ou o seu assunto estava com a luz atrás, né? Um contra-luz, a luz lá. Então veja bem, quando você ou tem o assunto na sombra e um sol forte no fundo, ou quando você tem o assunto virado para você e o sol lá atrás, vai acontecer isso. Se você faz a fotometria no assunto, o fundo estoura. Se você faz a fotometria no fundo, o assunto fica escuro. Escuro mesmo. Bastante escuro. Então, o que fazer? Você errou? Não, você não errou. Você não cometeu nenhum erro de fotometria aí. O que você precisa fazer nesta situação? Tem 2 soluções, tá? Para você não mexer com a pessoa. Digamos que a pessoa está numa sombra e você quer pegar o fundo, ó. Flash na pessoa. Você faz a fotometria no fundo e aquela sombra que está em primeiro plano você vai compensar com o flash. Porque daí você tem uma quantidade de luz equilibrada aqui, que o flash jogou na pessoa, com o fundo que está lá atrás. Ou na sombra ou contra a luz. E a segunda opção é usar um rebatedor. Não sei se você conhece, mas existe um acessório. Ele vem dobrado assim, você compra, tem no Mercado Livre, não é caro, não, deve ser uns R$100 mais ou menos. Você abre, ele é redondão, tem uns redondos, tem uns oval, bem grande. E ele tem aí um lado prateado e branco. Você abre o zíper, vira ele, fica um lado preto e um dourado. E você pega, por exemplo, o lado prateado, pede para alguém, um assistente, um auxiliar, por exemplo, a pessoa está aqui, né? Você pede para o auxiliar, você encontra um pouco de sol batendo aqui, a pessoa está aqui na sombra, ou o sol está lá atrás. Você sabe aquela brincadeira de espelho, que a gente pega o espelho, põe no sol e fica jogando aquela luz na parede? Você faz a mesma coisa com o rebatedor. Você pega a luz e vai achando e coloca refletindo na pessoa. E aí você faz a fotometria, você vai ter o fundo e a frente com a mesma exposição. Mas se você tentar fazer sem esses recursos, ou você vai estourar o fundo, ou se você fotometrar o fundo, você vai escurecer o primeiro plano. Tá bom? Se usarmos o modo prioridade de abertura e amarrar uma velocidade mínima de 1.125 na prioridade do ISO da Nikon neste aniversário durante o dia também. Seria uma opção, não? Ricardo, é uma opção. Bom, você vai fazer de dia, né? Esse aniversário, como você está falando aí, você não vai usar flash. Cara, é uma opção. É uma opção. É que assim, ó, você usa Nikon, né? E a Nikon, ela tem essa opção. Por que eu não comentei a fundo isso? Porque a Nikon, ela tem essa opção. E se eu não me engano, eu não tenho Canon aqui, mas se alguém tiver, depois quiser confirmar aí nos comentários, mas a Nikon eu acho que não tem, não trava o mínimo da velocidade. Mas no caso que nem você usa Nikon, você pode tentar, né? Mas você tem que ficar de olho na piscada. Porque, de repente, se você entra num lugar escuro, num lugar que tem sombra, e você aponta lá e não dá fotometria, vai piscar. E aí você vai lá e mexe, tá bom? Não tenta prosseguir porque vai sair escuro. Mas é uma opção, você pode tentar sim. Tá bom?
Nesse horário de 16 nem posso te acompanhar. Você vai estar trabalhando, acho, né? Mas aí fica lá no Instagram, depois você pode assistir. A hora que você chegar, você consegue assistir. Tá bom? Roberto, parabéns pelo seu curso. Estou gostando demais. E tudo que você sempre fala e mais um pouco. Já usei a edição do Lightroom esse final de semana. Ah, que show, cara. Que show, né? E as aulas de fotografia? Você passou já? Já fez todas? Lá, cara, lá tem bem explicadinho aí os modos de prioridade, né? Inclusive o ISO automático. A Nikon, ela tem uma parada bem legal, que é a automatização do ISO com limites, né? A Canon também me parece que não tem isso. Mas você consegue fazer isso também, tá? Mas eu nem vou entrar agora, senão vai dar um nó na cabeça da galera, essa parada de ISO automático, tá bom? Tem que fotometrar a pessoa ou o céu. Se você estiver usando o flash, você fotometra o céu atrás, tá? Se o flash estiver em TTL, ele já vai disparar a carga necessária para iluminar a pessoa. Aí você fotometra o céu. Se você estiver usando o rebatedor, que você vai fazer pegar a luz que está vindo e jogar na frente, rebatendo, né, na superfície prateada do rebatedor, aí você faz a fotometria na pessoa, tá bom? Então, se for o flash, você pode fazer o céu, e o flash compensa ali, à frente, e se for o rebatedor, você rebate a luz e faz a fotometria na pessoa, tá bom? Já fiz todas, mas tenho que voltar aos poucos, muito conteúdo bacana, bastante mesmo. O ideal, né, dificilmente você vai assistir uma vez e já vai dominar, porque é um conteúdo extenso, né? Tem tudo lá de fotografia. Então quando eu vejo um curso online, de qualquer outra coisa que seja, eu dou aquela passadona em tudo, e depois eu pego um caderno e venho estudando aula por aula. Mas legal, cara, legal que você tá gostando aí do curso. Show de bola, né? E, cara, se tiver dúvida, tem lá o número para tirar dúvidas, é só chamar, tá bom? Pode chamar lá à vontade que eu respondo, tá bom? Mais alguém quer fazer aí algum comentário? Luciene, você conseguiu entender aí a explicação? Ou ficou ainda alguma dúvida? Se ficou, manda aí que eu respondo para você agora, tá bom? A gente tira essa dúvida aqui ao vivo. E galera, não esquece de entrar no Telegram, tá bom? Quem não tiver aí no meu grupo de Telegram, o link tá na descrição. Entra lá, porque o grupo de WhatsApp nós vamos encerrá-lo, tá bom? Nós vamos encerrar esse grupo aí. O WhatsApp, ele dá uma limitada aí nas nossas possibilidades, né? E o Telegram abre mais aí o leque. Então nós optamos aí por Telegram, tá bom? Consegui sim, obrigado pela dica. Estamos aí para ajudar, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, quiser postar aí, ainda tem mais alguns minutos, tá bom? E lembrando também, pessoal, que tem aí na descrição o link para baixar o meu e-book, tá? Fotografia Descomplicada, tá bom? É um e-book de fotografia básica, tá bem didático ali, serve bem como um guia de referência, tá bom? Fiquem à vontade lá para baixar. E no Telegram tem conteúdo exclusivo para vocês, tá? Inclusive lá tem a versão 2 do meu Innocence Pack, que é um pack de presets para Lightroom. Quem entra lá no grupo do Telegram ganha este pacote de presets lá. Tá lá o link, é só você clicar lá e baixar. É um pacote muito bacana aí com presets de Lightroom, tá? Fiquem à vontade para baixar lá no Telegram, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida aí? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer um comentário? Foto de aniversário de criança. A gente deve usar o modo matricial ou pontual? Eu uso matricial, tá? Porque o que acontece? O pontual, ele mede só o centro ali do visor, né? Ó, pessoal, a pergunta dela é a respeito do modo de medição da câmera, tá? A câmera tem modos de medir a luz. Então ela mede ou só o centro, ou ela faz uma medida um pouco maior, ou ela mede todo o quadro e faz um cálculo da luz que está em todo o quadro, tá?
Então, o pontual, ele mede só aquele centro da câmera. Então, esse modo, ele é importante, por exemplo, na foto de contraluz. Se você estiver usando o modo matricial, que pega tudo, ele não consegue nem calcular a luz ideal para frente e nem para o fundo, porque ele faz um cálculo e pega a média. Então, nessa situação, você coloca o pontual e mede só onde você quer. Se você apontar para o sol, o centro da sua câmera vai estar medindo aquela parte do céu. Se você apontar para a pessoa, o centro da sua câmera mede só aquele centro e ignora o restante. Mas no aniversário, né, como você vai... Não existe um contraluz mais forte do que a frente, você não precisa de um ponto exato, você precisa de um cálculo médio, então você usa ali o matricial, tá? Aniversário, ensaio também, quando a luz é controlada, quando tá fazendo na sombra, o dia tá nublado, você usa o matricial. A maioria das vezes você vai usar o matricial, você só vai usar o pontual quando a fotometria for específica, tá bom? Deu para entender aí? Consegui elucidar essa também? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida aí? Bom, pessoal, essa foi aí a nossa live de hoje, tá? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui essa nossa live. Quinta-feira lá no Instagram temos lives às 16 horas. Quem não conseguir assistir às 16, fica lá gravado, me sigam lá. E aí vocês entram depois e assistem a live. Depois eu tiro, edito e coloco aqui também no YouTube, tá bom? E na segunda-feira que vem, nós vamos fechar esse conteúdo de modos de prioridade, né? Falando aí da prioridade de abertura, tá bom? Então, um forte abraço para vocês. Obrigado por terem ficado comigo até aqui, tá bom? E vejo vocês aí nas próximas lives, tá bom? Forte abraço a todos e até mais!